Agora faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura. Todos os dias vemos nos telejornais notícias sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia envolvendo a região da Crimeia. E para dizer a verdade, na maioria das vezes é difícil entender o que está acontecendo, né? Uma parte da população da Ucrânia quer a independência e a adesão à União Europeia. A outra quer estreitar ainda mais os laços culturais e comerciais com a Rússia. E é sobre a crise na Crimeia que vamos conversar agora aqui no estúdio com Alexandre Pinto, professor de História do curso Progressão Autêntico. Alexandre, obrigada. Boa tarde. Para a gente começar, como começou essa crise? Se a gente focar especificamente em tempos mais recentes, em novembro do ano passado, em novembro de 2013, o presidente Viktor Yanukovych, ele recusa um acordo que estava sendo tratado com a União Europeia já pelo menos desde 2004 e decide-se por estreitar seus laços com a Rússia. Então, essa notícia dessa recusa de assinatura com a União Europeia cai como uma bomba para a população ucraniana, sobretudo aqueles mais pró-Ocidente, e essa tensão ela acaba se avolumando, levando a movimentos na rua. O presidente age de forma dura, criando leis mais pesadas contra as manifestações, só que o tiro que saiu pela culatra, na verdade, acaba que avança cada vez mais nessas manifestações que acabam levando à queda do Yanukovych em fevereiro desse ano. Agora, a gente tem notícias, há mais ou menos 2 horas, quase 3 horas, rebeldes pró-Rússia assinaram um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. Essa questão, né, uma parte da população da Crimeia de origem russa, essa questão contribui muito para a crise, né? Com toda certeza. Na verdade, a gente poderia fazer um L invertido, que a gente conseguiria entender que o leste e o sul são populações pró-Rússia, né? E enquanto a parte central, a parte oeste, a parte mais ao norte são populações ucranianas que, na verdade, preferem um acordo com a União Europeia. Essa tensão ela é bastante grande. Se a gente considera que o nacionalismo ou a ideia de nacionalidade para os eslavos e para a população dessa região é bem diferente do que a gente pensa no Brasil, né? Aqui, para a gente, aquele que nasce no Brasil é brasileiro. Essa é a principal lógica da construção da nacionalidade. Já lá, a ideia de que se eu sou filho de russo, eu sou russo. Não importando se ele tenha nascido na Ucrânia, sendo ele filho de russo, ele se considera russo, defende os interesses russos. Isso é muito comum. Uma questão da nacionalidade mesmo, certeza, né? Esse cessar-fogo, você acredita que ele vai durar? Qual é a sua opinião sobre essa notícia recente? Sem dúvida, é uma possibilidade bastante grande, porque a Rússia ela já conquistou, do ponto de vista geopolítico, que ela tinha mais interesse, que é a Crimeia. E a Crimeia, eu não vejo condições de se reaver isso. Esse cessar-fogo, a gente tem pouca notícia ainda, mas provavelmente trata-se dos rebeldes do leste, em Donetsk e outras regiões, onde teve uma queda de avião recente, inclusive. A Rússia não tem interesse de anexar mais essa região, até mesmo porque, do ponto de vista econômico, isso seria um peso ainda maior. Até porque a Rússia que doou, né, o território em 1954, não é isso? Isso, se pensar na Crimeia, sem dúvida. Na verdade, na época ainda da União Soviética, o Nikita Khrushchev, o que substituiu o Stalin no poder, ele nas comemorações de 300 anos de influência russa na região da Ucrânia, ele anexa a província da Crimeia à Ucrânia. É um pouco complexo esse entendimento, mas isso acontece com um desejo do próprio Stalin, do próprio Império Soviético. E a Crimeia hoje é um Estado independente? Do ponto de vista da ONU, ela não é um Estado independente. Na verdade, do ponto de vista da ONU, que a ONU entende é que ela é uma província autônoma, com o mesmo status que tinha anterior, vinculada à Ucrânia. Do ponto de vista dos próprios habitantes da Crimeia, eles fizeram um plebiscito no mês de março, aprovaram a sua independência da Ucrânia e a sua vinculação à Rússia. É nesse contexto que a Rússia também interferiu diretamente, militarmente na Crimeia e anexou a Crimeia ao seu Estado, ao Estado russo. Por que a Rússia tem tanto interesse na Ucrânia? Por que ela tem tanto interesse nessa influência na Ucrânia? É uma questão econômica? Há diversos interesses. O interesse econômico é óbvio. Vou pegar alguns exemplos de interesse econômico. Passa pela Ucrânia a maior parte do gasoduto que abastece a Europa. A Rússia ressurgiu como força econômica a partir dos anos 2000, no início deles, exatamente exportando esse gás e petróleo. Então,
Isso já seria uma grande questão. Do ponto de vista da alimentação, na verdade, a região da Ucrânia é um celeiro da Europa. A maior parte dos grãos que a Rússia importa da região ucraniana. Isso também é muito importante. Mas do ponto de vista geopolítico, a base de Sebastopol, na Crimeia, é a saída do exército da Marinha Russa para o Mar Negro. A Rússia faz isso há séculos, busca essa saída ao sul, porque a parte mais norte da Rússia, o Mar do Norte é congelado boa parte do ano e estrategicamente é muito importante para a Rússia. Ela só conseguiria, por exemplo, bloquear uma intervenção, como ela em parte fez ocidental na Síria, graças a esse poder que ele tem hoje nessas regiões estratégicas e Sebastopol é uma das mais importantes, sem dúvida alguma. Para a gente finalizar, Alexandre, é prematuro a gente falar em guerra civil? De fato, o que estava ocorrendo, esse acordo de paz que chegou agora recentemente, de fato o que estava ocorrendo na região mais a leste da Ucrânia, não na Crimeia. A Crimeia, a parte ao sul, é separada da parte continental. Nessa parte leste era uma guerra civil. De fato, havia influência russa direta, como eles costumam dizer lá, os homens verdes, ou seja, são soldados russos sem vinculação nos seus uniformes, como sendo eles da Rússia, mas diretamente intervindo na região, na verdade apoiando esses separatistas que faziam vários ataques. Derrubaram 2 aviões, né, do exército, da Força Aérea Ucraniana. O terceiro avião, na verdade, foi um avião civil e chegou a se comemorar na rede, derrubaram de mais um avião da Força Aérea Ucraniana, quando civil, na verdade, é um avião civil. Alexandre, muito obrigada pela sua presença e pelas suas explicações. Até a próxima. Obrigado a você. Um abraço a todos. Obrigada. Olha, na nossa próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que está completando 100 anos agora em 2014. Ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil participou dessa guerra, que teve um profundo impacto na configuração do mundo no século XX. E, segundo os especialistas, gerou a Segunda Grande Guerra. E você não pode perder essa discussão. Mande desde já a sua pergunta para o Facebook ou para o Twitter do Canal Futura. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Até já!